Para começarmos a jogar, o essencial é definirmos o primeiro jogador e as regras dizem que isso é feito aleatoriamente, mas não especifica como. O que eu costumo fazer é, deste baralho, tirar uma carta para cada jogador e verificar o seu número. O jogador que tiver o número mais alto será o primeiro jogador e, em caso de empate, repetimos o processo. Definido o primeiro jogador, importa referir quais são as ações que o jogador pode ter no seu turno. Na sua jogada, o jogador tem duas opções. A primeira é tirar cartas das que estão à vista e pode tirar tantas quanto quiser, desde que a sua soma não ultrapasse 3. Então, por exemplo, aqui ele pode tirar estas duas, que somam 3, pode tirar estas 3 ou pode tirar apenas esta. O jogador pode tirar qualquer combinação de cartas cuja soma seja inferior a 3, mas estrategicamente não me parece que isso seja muito útil. As cartas que o jogador tirar são imediatamente repostas do baralho e a jogada passa ao jogador seguinte. A outra opção que o jogador tem é construir andares. Para construir, o jogador tem que apresentar cartas de construção que já tenha tido na mão. Sendo que não existe limite de cartas na mão, o jogador pode fazer isto quando bem entender. Se decidir construir, o jogador tem que apresentar duas cartas, sempre duas, uma que simboliza a cor ou o padrão do andar que ele quer construir e a outra que simboliza o número de andares que ele vai construir. Então, por exemplo, nesta combinação, o jogador pode construir 2 andares azuis ou 3 andares verdes. E pode fazê-lo em qualquer sítio, desde que o andar esteja desocupado ou com a mesma cor. O que significa que não pode haver prédios com mais que uma cor. Estas regras são baseadas nos prédios típicos do Porto e estão muito bem conseguidas em termos de jogo. Da mesma forma que um prédio tem que ter apenas uma cor, não pode haver prédios da mesma cor adjacentes. Então, por exemplo, se nesta combinação o jogador decidiu colocar aqui 2 prédios azuis, nenhum prédio azul pode ser construído aqui nem aqui. Os telhados são construídos pelo jogador que constrói o último andar e de forma automática. Ou seja, se um jogador estiver a construir o seu prédio e construir este andar, automaticamente ele vai colocar logo o telhado. E vamos assumir que o jogador quis mesmo fazer esta construção e vai pontuar. Como é que se faz a pontuação? O jogador pontua 1 ponto por cada andar que constrói, portanto, neste caso seriam 2 pontos, mais os pontos dos números de porta. Este número de porta vai passar para um telhado e o jogador pode escolher qualquer telhado que esteja desocupado, ou seja, qualquer telhado que não tenha já um número de porta ou um telhado. Vamos dizer que ele vai colocar este aqui. No entanto, este ponto, além de contar para o jogador que constrói o resto do chão, vai contar depois para o jogador que colocar este telhado. Este jogador já tem então 3 pontos e vai pontuar mais 1 ponto por cada andar já existente no prédio que ele está a construir. Neste caso, isso não implicaria, mas, por exemplo, se o jogador estivesse a construir apenas este andar, ele pontuaria 1 ponto por este aqui também. Vai pontuar também 1 ponto por cada vizinho dos andares que está a construir. Ou seja, se ele está a construir estes 2, vai pontuar 1 ponto por cada andar aqui existente. Neste caso, não existe nenhum. E depois vai recolher para si e pontuar os contratos públicos que atingiu. Usou uma carta verde e uma azul, o que significa que este contrato público é deste jogador e o jogador ganha 2 pontos imediatamente. Avança-se na régua os pontos, portanto, neste caso seriam 2 mais 1, 3 e 2, 5. 5 pontos para o jogador e esta carta é reposta imediatamente. O jogo continua assim sucessivamente até que o telhado do número de jogadores que estivermos a jogar seja construído. Ou seja, se estivermos a jogar de 4 jogadores, estamos a falar neste telhado. Este para 3 e este para 2. Este telhado, num jogo a 4, vai simbolizar o fim do jogo. Quando este telhado é construído, precisamos nos lembrar novamente quem foi o primeiro jogador desde o início do jogo. Por isso é que a Torre dos Clérigos é muito importante.
Quando este telhado é construído, terminamos a ronda que estamos a jogar e fazemos uma jogada extra. Ou seja, se o jogador número 2 coloca este telhado, o jogador número 3 e 4 vão ter mais 2 jogadas e o jogador 1 terá apenas mais uma jogada, assim como o jogador 2 também. Vou então fazer algumas jogadas a título de exemplo. Nas primeiras jogadas, os jogadores, como não têm cartas na mão, vão ter sempre que tirar cartas de construção. Então vamos dizer, por exemplo, que o primeiro jogador quer tirar esta e esta. Elas são imediatamente repostas e a jogada passa para o jogador seguinte. O jogador seguinte repete a mesma sequência, portanto tirando cartas sempre na primeira jogada, e a partir da segunda jogada os jogadores já podem começar a construir. Não é obrigatório fazê-lo, podem acumular cartas para construir mais tarde, mas podem já começar. Então vamos supor que o primeiro jogador, na sua segunda jogada, já quer começar a construir. E o que ele vai fazer é jogar 2 cartas e joga um 2 verde e um azul. O que significa que ele tem 2 opções. Um verde ou 2 azuis. Sendo assim, ele quer jogar 2 prédios azuis. Vai colocá-los, portanto, sempre com o resto do chão, porque obrigatoriamente tem que ser que não há ainda prédios construídos. O jogador vai então decidir onde colocá-los e pode colocar em qualquer lado neste momento. Vamos dizer que ele vai querer colocá-lo aqui e, portanto, ganha 2 pontos mais 2, 4 pontos. Este número de porta pode ser colocado em qualquer telhado, como sabem, e ele decide colocá-lo aqui. Os contratos públicos que ele concretizou foi apenas este. Mais do que um contrato público pode ser concretizado ao mesmo tempo, na mesma jogada, e contam todos, ok? Mas ele apenas concluiu este, que é jogar uma carta azul e uma carta verde. Assim sendo, mais 2 pontos. Significa então 2, 4, 6 pontos no total. O jogador pontua então 6 pontos e uma nova carta é reposta aqui. As cartas que ele utilizou são colocadas na pilha de descarte. E passamos para o segundo jogador. O segundo jogador decide então fazer 2 prédios lilazes e então joga estas 2 cartas. Sendo assim, ele decide construí-los aqui. Assim, o jogador ganha 3 pontos daqui, do número de porta, mais 1 por cada prédio que ele construiu, portanto 5 pontos, mais 1 por cada vizinho dos andares que ele construiu, ou seja, mais 2, 7 pontos, e nos objetivos ele não concluiu nenhum. Notem que este é construir um prédio lilás, no entanto ele construiu 2, portanto este objetivo não é concluído. Sendo assim, são 7 pontos para o segundo jogador. Estas cartas vão para a pilha de descarte e continuamos a jogar. O terceiro jogador decide então construir dois prédios azuis. E ele vai construí-los num prédio que já é existente. Não interessa quem construiu por baixo, portanto o jogador pode construir no prédio que quiser. E ele decide construí-lo mesmo aqui. Sendo assim, ele ganha 2 pontos, mais 2 daqui, portanto 4 pontos, mais o número do telhado que ele estiver a construir. Notem que os telhados são construídos quando o último andar é colocado. Portanto, ele coloca já um telhado aqui e ganha então 4 pontos. Concluiu o objetivo de colocar um telhado num prédio azul, portanto são mais 2 pontos, o que faz um total de 6 pontos. O quarto jogador decide então colocar apenas um andar lilás.
e assim sendo ele vai colocar este aqui. Colocando este aqui, ele ganha 3 pontos, portanto, 1 pelo que construiu, mais 1 por cada já existente no prédio. Portanto, 3 pontos, mais 1 por cada vizinho. Os vizinhos que contam é apenas este, porque é este que ele está a construir. Portanto, apenas os vizinhos deste andar vão pontuar para ele. Assim, 3 e 1, 4 pontos. Concluiu este objetivo, portanto, 7 pontos. E pronto, o jogo vai continuando assim, vamos construindo os telhados e assim que este telhado for construído, terminamos a ronda, fazemos uma jogada adicional para todos os jogadores. No final do jogo, vamos verificar os contratos privados que cada jogador tem e adicionamos estes pontos na régua de pontuação. Quando isto estiver feito, o jogo termina. O jogador que tiver mais pontos ganha o jogo e em caso de empate, ganha o jogo o jogador que tiver mais contratos públicos acumulados. Em caso de empate novamente, os jogadores partilham a vitória.